Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do nono ano. Hoje nós vamos para a nossa videoaula 4 do segundo semestre, onde iremos trabalhar um pouquinho aí. Estamos trabalhando a posição, o continente asiático. Então hoje eu montei um slide específico Ásia, diversidade física e impactos ambientais. Primeiramente, a posição geográfica do continente asiático, aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, é o maior continente do planeta Terra e 30% das suas terras emersas. Fisicamente, o continente é formado por um único bloco que nós denominamos de Eurásia, formado pela Europa e pela Ásia. A sua totalidade do continente asiático, ele localiza-se no hemisfério norte do Círculo Polar Ártico até a linha do Equador. Uma pequena parte do continente asiático apresenta-se no hemisfério sul, compreendendo-se algumas ilhas, formadas por erupções vulcânicas. No sentido leste-oeste, o continente apresenta-se no hemisfério oriental e uma pequena parte no hemisfério ocidental. Posição do aí o continente asiático, né? Eurásia, que vai pegar a Europa e a Ásia. Esse mapa aqui ficou muito bom, esse escaneamento, onde dá para vocês observar bem o continente asiático. Ó. Toda essa parte aqui, ó, aqui é a Europa. E aqui continente asiático. Falamos Eurásia, da divisa da Europa com a Ásia, Montes Urais e o Monte Cáucaso, que nós estudamos quando vimos o continente europeu. O maior país do continente asiático em extensão territorial, nós temos a Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Nesse contexto, nós temos aqui 11 fusos horários. Nós temos a China, que é um país de grande potência mundial, uma das maiores exportadoras mundiais, não é um país desenvolvido, lembrando que a China faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a partir desse momento, nós temos aqui também o Japão, país desenvolvido dentro do continente asiático, e aqui nós temos a questão do Oriente Médio. Clima, relevo e distribuição da população. Quando nós falamos do continente asiático, nós temos que imaginar primeiramente que a maior população do mundo está no continente asiático. Na China e na Índia eu tenho 1/3 da população mundial. Então a diversidade climática ela se dá pela grande extensão do continente asiático, tanto no sentido norte-sul quanto leste-oeste. Quais são os fatores que vão modificar o clima? A disposição do relevo, a atuação das massas de ar são responsáveis pela diversidade climática e o aparecimento de desertos. Aos climas do continente asiático, clima equatorial, onde passa a linha equatorial, clima tropical, tropical seco, desértico, climas temperados, continental, mediterrâneo, e os climas polar, que nós vamos ter em alta montanha, que aqui nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, a maior cordilheira do mundo, onde está o Monte Everest, a maior altitude do mundo, 8.848 metros de altitude. Então, automaticamente, eu tenho influência muito forte do relevo no sentido barlavento e sotavento. O relevo do continente asiático está dividido em 3 grandes formações geológicas, planícies, planaltos e os desertos. Temos as montanhas também, né, que é a cordilheira do Himalaia. As planícies abrangem uma boa parte do território norte do continente, mais ao sul, e limita-se aos vales dos grandes rios asiáticos. Os planaltos abrangem toda a região central do continente, desde a Ásia Ocidental, o Planalto do Irã, até a Ásia Oriental, e o Planalto da Manchúria. Os desertos localizam-se próximo das cadeias de montanhas, como o deserto de Gobi e o deserto de Taklamakan, na China, próximos à cordilheira do Himalaia, relembrando a maior cordilheira de conjunto de montanhas formadas pelo movimento convergente, onde eu tenho a maior altitude do mundo, que é o Monte Everest. As grandes altitudes localizam na região central do continente, representada pela cordilheira do Himalaia. E aí está ela, um mapa físico para vocês da parte do continente asiático, focando muito bem a Ásia e a Europa. E aqui eu fiz questão de mostrar para vocês os Montes Urais, e nós vamos ter abaixo o Monte Cáucaso, que divide a Europa da Ásia. E aqui está a Cordilheira do Himalaia, onde eu tenho aqui o Monte Everest, com a maior altitude do mundo, localizado entre os países Índia, Nepal, Butão e Bangladesh. Nós temos agora a Ásia de monções. O que significa esse termo? O clima de monções resulta da atuação das massas de ar que se deslocam do oceano para o continente no decorrer do ano. Esse fenômeno apresenta principalmente nas porções sul e sudeste do continente. Durante os meses de inverno, as massas de ar seca deslocam para o oceano
apresentando um tempo seco. No fim da primavera, as massas de ar oceânicas carregadas de umidade começam a atingir o continente, provocando as chuvas de monções que vão provocar grandes problemas dentro das questões aí para a população do continente asiático. E também benefícios como mananciais hídricos e influenciar na agricultura da região. Essas chuvas torrenciais provocam grandes inundações e grandes perdas materiais e humanas. Não podemos deixar de ressaltar esse fator. Aí está a Ásia de monções, ó, alta pressão para baixa pressão. Mais uma, ó, monções, aqui eu tenho monções de inverno e aqui eu tenho ventos úmidos e ventos secos na alta pressão. E monções de inverno, baixas pressões, ventos úmidos e representante de vermelho, que vocês não vêem nas baixas pressões, ventos secos, só ventos úmidos, trazendo inundações e perdas inevitáveis até humanas para a população do continente asiático através das chuvas de monções. A diversidade climática e topográfica vão influenciar na distribuição populacional do continente asiático. As maiores concentrações populacionais dentro do continente vão se localizar nas grandes planícies de clima tropical e equatorial, como por exemplo as planícies chinesas e a dos Gangues. Em áreas de clima polar ou frio, em altitudes elevadas como a Cordilheira do Himalaia, cria-se vazios demográficos. Nós chamamos áreas inóspitas demograficamente, vazias demograficamente, devido ao frio. Aí está, ó, continente asiático, representando aqui, eu coloquei para você aqui, mostrando a América, a Europa, a China, a Índia, a China aqui, e aqui um pedacinho aqui da Índia, China, e aqui pegando o Japão, aqui esse pedacinho aqui. Vegetação original e os grandes impactos ambientais. A diversidade climática e a disponibilidade do relevo criam condições nas formações vegetais do continente. Ao norte, nós temos clima polar frio, automaticamente eu vou ter floresta boreal e de conífera, que é as características climáticas que vai definir o tipo de vegetação. Eu tenho florestas equatoriais tropicais, por onde passa a linha do Equador, bastante devastadas pela ação do homem, que explora muito a biodiversidade existente das formações vegetais, e pode ser apontadas como a causa principal do desmatamento das formações, aumento da exploração de espécies vegetais, a agricultura, a pecuária e a utilização do agente laranja. O que é o agente laranja? Foi um desfolhante químico usado durante a Guerra do Vietnã, de 62 a 1973, por soldados norte-americanos para localizar tropas inimigas sobre a copa das árvores, e automaticamente acabou com as árvores. Eu tenho também, que eu fiz questão de mostrar para vocês, o caso do Lago de Aral, o Lago Salgado de Aral, o Mar de Aral, mananciado hídrico de 67 mil quilômetros quadrados, localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, que nas últimas décadas vem registrando uma diminuição do volume da lâmina de água. Essa diminuição do volume é provocada principalmente pelas transposições de rios que se alimentam do Lago Salgado de Aral, os rios Siriadária e Amuridária. A transposição desses rios para irrigação fez diminuir o volume de água que chegava ao Mar de Aral. Além disso, como o Mar de Aral localizava-se numa região desértica, a evaporação das águas é intensa. Olha aqui para vocês verem a sua localização primeiro, geográfica dentro do contexto mundial, dentro do continente asiático. Mar de Aral, 1957, quantidade de água, 1977, repara que ele começa secando, 1984, 2001. Mar de Aral, 1989 e no ano 2003, a última fotografia que nós temos dele. Então essa é a nossa aula hoje sobre o continente asiático. Espero vocês daqui a pouco pelo aplicativo Zoom. Tenham um bom dia.